Lembra da mensagem passada em que eu disse que Jesus não quer melhorar você? A ideia de Jesus nunca foi te melhorar. A ideia de Jesus é que você viesse morrer e nascer de novo. Que o Espírito Santo possa te convencer. Eu peço a ajuda do Espírito Santo para que você possa ser convencido dessa mensagem. Que você possa ser tocado. Estava meditando à noite e eu criei uma frase que diz assim: você pode até ser lento na sua evolução, mas desde que você evolua. Agora, nunca aceite você ser muito rápido sem evoluir. Vou traduzir para você. Que você possa evoluir de forma lenta. Se for de forma rápida, ok. Mas o importante é que você venha evoluir. Agora, não aceite fazer um processo muito rápido sem evolução nenhuma. Vocês compreendem que há 500 anos atrás as pessoas interpretavam a Bíblia de um jeito? 1000 anos atrás as pessoas interpretavam a Bíblia de outro jeito? 2000 anos atrás a interpretação do texto era de outra forma? E nos dias de hoje temos uma outra interpretação da Bíblia? A palavra, vocês concordam que ela é a mesma? Não mudou absolutamente nada. A diferença é que o ser humano foi evoluindo e foi adquirindo conhecimento. Por que eu trago isso para nós? Para que nós não viemos correr o risco de moldar o nosso evangelho conforme a modernidade contemporânea a qual nós vivemos. Eu não quero que você limite a Jesus ao presente século. Eu não quero que você só consiga enxergar Jesus, um Jesus brasileiro. Um exemplo para vocês entenderem, um Jesus brasileiro. Aqui, quando faz 37 graus, é muito quente, ok? E aí a gente já começa, quem não tem ar-condicionado, a gente coloca menos roupa possível. Tem países, principalmente na África, que chega a fazer mais de 40 graus. E lá, essas pessoas usam menos roupas possíveis. Algumas mulheres até andam com seus seios expostos. E o seu Jesus talvez não chegaria lá, porque o seu Jesus é limitado a roupas. Cada vez mais eu vejo que Jesus não cabe dentro da religião. E ele não cabe também na minha forma de ver, na minha forma de estudar, na minha forma de interpretar e muito menos nas minhas particularidades. Porque pode ser que eu consiga fazer um jejum de 1 mês e pode ser que você não. Pode ser que eu consiga fazer o jejum de 21 dias do Daniel e ficar só nos legumes, ok? E pode ser que você não. E quantas das vezes nós não corremos o risco, não caímos no erro, não escorregamos na ladeira de julgar aquele que não faz as mesmas coisas que a gente. E dentro da nossa cabeça a gente interpretou que nós tínhamos mais Jesus do que a outra pessoa. E hoje, com um novo entendimento, você percebe que a forma que Jesus se manifesta para mim pode ser totalmente diferente da forma que ele se manifesta para você. E isso é maravilhoso, porque ele consegue entender as nossas particularidades. Deixa eu dizer algo para você. Nós vamos para o mesmo lugar, talvez pensando de forma diferente, interpretando Jesus de forma diferente, porque nós temos uma carteirinha chamada sangue de Jesus. Você entende que o requisito para irmos para o céu não é a forma que você se comporta ou a forma que eu me comporto, mas é o sangue, que é a nossa carteirinha, que é o nosso passaporte. Eu fico muito feliz por isso, porque eu consigo me entender melhor. Quantas das vezes você veio para a igreja e não se encontrou na igreja porque você nunca se identificou com louvor, você nunca se identificou com passar envelope, você nunca se identificou com pegar o microfone, mas você tinha uma outra função, porém na igreja não tinha essa função. E quantas das vezes você não se colocou no lugar errado e começou a fazer coisas erradas e estragou todo o reino. E deixamos de olhar para o requisito principal, que é o sangue, que é Jesus, e que é maravilhoso, e que é simples. Você percebe que você pode ler, reler vários livros e não conhecer o autor? Percebe que você pode ler, reler a Bíblia e não conhecer o autor? Imagina que eu publique um livro, você lê meu livro, eu assino, te dou autógrafo, mas isso não significa que você me conhece. Não significa que temos um relacionamento. Você não sabe os meus gostos e a minha visão que eu tenho sobre a sua vida. Mas você leu tudo, toda a minha obra. Você acompanhou cada vídeo meu. Você acompanhou tudo que eu podia publicar. Mas mesmo assim você não se relacionou comigo. Percebe como isso é grave? Percebe que se você dormir na garagem da sua casa, não te faz disso um carro? Faça a tentativa. Preciso trazer para vocês Cristo de uma forma particular para cada um. E preciso expor cada vez mais que ele não cabe na nossa religião, ele não cabe na nossa visão e não cabe muitas das vezes no nosso próprio entendimento do hoje. A nossa salvação está condicionada justamente pela graça, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom que vem de Deus, não por obras, né? Tem um adendo ali no 9. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro das inimizades, anulando em seu corpo a lei
e os mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu inimizade. Cara, que mostra que a gente ganhou um presente mesmo sem a gente merecer, e só pelo fato de a gente acreditar foi o suficiente. É o exemplo que eu dou. Se eu falar pra você que eu fiz um Pix de 10 mil reais na sua conta agora, você acredita? A maioria de vocês não acreditou. Sabe por quê? Porque vocês não fizeram nada para merecer esse Pix. Então você calculou, você tem raciocínio e você pensou, cara, ele falou só por falar. Eu não fiz nada tão grandioso para que ele me fizesse um Pix de 10 mil reais. Então a gente tem dificuldade de aceitar isso. É a maior dificuldade que a igreja tem de viver na graça, porque a igreja acha que deve ter um merecimento, deve ter feito algo para receber essa graça. Então, como a igreja não consegue encontrar um meio dizendo somos merecedores, nós caímos para a lei, onde quem planta, pela nossa linha de raciocínio, é mais justo, é mais prático. Então você vem para a igreja e a primeira coisa que você aprende é que você deve plantar, porque você vai colher, principalmente na hora das ofertas. E é introduzida essa ideia de que você só pode receber algo da parte de Deus se você fez por merecer. E aí nós anulamos totalmente o texto para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada com sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Incomparável riqueza. Olha o choque. 1 bilhão de reais a gente consegue comparar. 1.000 reais a gente consegue comparar com outros valores. 1 trilhão a gente consegue comparar com outros valores. Porém, a riqueza dele, e quando eu digo riqueza, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando da graça, é incomparável. E ó, pega isso aqui. O Leonardo, cantor sertanejo, teve um desfalque de 10 milhões. Ele não sentiu falta. Se ele não percebeu é porque ele tem muito. Porém, a fortuna do Leonardo a gente consegue comparar. Agora essa aqui é incomparável. Então todos os dias, quando você acorda, tá saindo essa riqueza sobre a sua vida. Eu não tô falando de riqueza, dinheiro. Eu estou falando de graça, cara. Graça sobre graça. E aí isso vai te tocando, isso vai te moldando, isso vai te explodindo. É incomparável o que ele tem derramado e entregado sobre nós. É uma onda que não tem como medir, que não tem como mensurar. É incomparável. E aí meu coração explode, porque eu vejo um Jesus que tem me colocado em lugares celestiais. Eu vejo um Jesus que tem me olhado para mim e me colocado em um patamar que eu não merecia, que eu não era merecedor. Mas ele me colocou lá e eu vou aceitar isso e vou viver dessa forma. Ainda que as outras pessoas não entendam. Porque o difícil também de viver na graça é todo o resto. Se você é a pessoa mais rica do seu bairro, você é a pessoa que tem mais riquezas, você é a pessoa que tem mais posses, você não ia ficar meio assim de morar nesse bairro? Você não ia ficar um pouco assustado? Você não ia ficar um pouco cismado? Porque a sua riqueza é muito grande e as outras pessoas iam começar a te olhar de outra forma. É assim quem passa a viver na graça. O olhar passa a ser mudado sobre a sua vida. Porque é muita riqueza depositada dentro do seu coração. E aí, cara, você começa a perdoar coisas que ninguém teria coragem de perdoar. Mas você perdoa porque existe uma grande riqueza dentro de você. O amor é derramado, derramado, derramado. E de forma incomparável. E sabe aquele ditado, quando muito você tem, você começa a emprestar? Começa a transbordar. Cara, começa a derramar graça sobre a vida da pessoa que está ao seu lado. Começa a compartilhar graça com esse que trabalha com você. Começa a compartilhar graça com esse que está na sua casa. Porque não vai te faltar. É incomparável a riqueza que é derramada sobre nós. Percebe que não falta graça para ninguém. As pessoas só não sabem disso ainda. E as pessoas ainda estão presas na lei. Porque o quem planta, colhe. É mais fácil a gente querer viver dessa forma. Imagina uma mulher. Ela acordou. Ela olhou no espelho, ela não gostou do que ela viu. Ela troca de espelho. Ela não gostou do que ela viu. Só que ela precisa ir trabalhar. Ela desce, ela sai da casa dela. No condomínio dela tem um chafariz. Ela dá uma passadinha no chafariz, olha o reflexo da água e ela não gostou do que ela viu. Ela entra no carro para poder ir trabalhar. Em algum momento ela olha o retrovisor. Ela não gostou do que ela viu. Ela senta no computador dela para trabalhar. E em algum momento o reflexo do computador da tela, ela olha para ela mesma e ela não gostou do que ela viu. Mas de alguma forma o universo, Deus,
sei lá o que, tá apontando para que ela olhe para ela mesma. E ela tentando fugir. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de pregador, você pode desligar o seu YouTube, você pode falar, agora eu sou desigrejado. Você pode viajar para outro país. Jesus sempre vai fazer você olhar para você mesmo. Ao ponto de você começar a corrigir. Você fala, cara, é isso que precisa mudar. É isso que precisa ser transformado. É isso que precisa ser corrigido. E eu tento escapar disso. Ei, deixa eu ir mais além. Você pode trocar de religião. Porque você acha que Jesus é só o Jesus dos evangélicos. Aí você vai pro catolicismo e lá ele dá um jeito de você olhar para si mesmo e ver o erro. Aí você troca. Você vai pra Umbanda. Lá ele dá um jeito de fazer você olhar pra você mesmo. Você vai pro Candomblé. Lá ele dá um jeito de fazer você olhar pra você mesmo. Aí você fala assim, o problema são os meus parentes. Eu preciso que eles vão embora. Ele dá um jeito de você olhar pra você mesmo. Percebe a gravidade? Percebe que quando realmente encontramos Cristo, o nosso olhar para as outras pessoas é a nossa menor preocupação. Porque agora tem algo mais sério de frente do espelho. Imagina um senhor, acordou com uma dor no estômago, foi até o médico. O médico falou, você tá com uma infecção, só que ela é por dentro, não é por fora. Vamos fazer a cirurgia. Assina o termo. O senhor, carrancudo, falou, não vou assinar. Volta pra casa. E ele toma 3 banhos por dia. Durante 10 dias ele faz isso. E na cabeça dele ele diz assim, essa infecção, essa sujeira vai sair. 10 dias, vezes 3, 30 banhos em 10 dias. Esse senhor morre. E aquele alvoroço. O que aconteceu? O que aconteceu? O seu José não aceitou fazer a cirurgia. O seu José não aceitou assinar o termo. Mas o que ele fez? Ele tomava banho. Porque ele aprendeu que ele tomando banho, ele se limparia. Você percebe que a religião ensinou todos nós que estamos aqui a moldar, a transformar só o que é externo? Então, na verdade, os nossos cultos eram banhos. Mas banhos que só conseguiam mexer naquilo que era estética, naquilo que era aparência. Então, você trocou suas roupas, você tirou brinco, você colocou brinco, cortou cabelo, abaixou cabelo. Você aprendeu a dar a paz do Senhor. Você aprendeu a andar com a Bíblia debaixo do braço. Você aprendeu a fazer jejum. Você aprendeu a fazer coisas externas. Porém, a infecção continua aí. Agora, é necessário que você assine o termo para que ele possa fazer a cirurgia. O doutor nunca vai amarrar você e fazer a cirurgia. É necessário que você assine. A nossa busca sempre foi por coisas que estão fora e não dentro. Lá atrás, ele já anunciava o que ia acontecer. O texto diz que aquele que crer e for batizado, será salvo. Os hebreus, eles tinham a figura de Cristo. Ali era a figura de Cristo para ele. Então eles criam em Jesus. Só que tem um porém. Porque o texto diz que tem que crer e ser. O que faltava para os hebreus? Você sabia que o significado de hebreu passou ou transpassou pelas águas? A figura de Jesus eles já tinham, que era Moisés. Só faltava o que agora? O batismo. Só faltava o... Aí de repente... o mar se abre. Velho Testamento. E os hebreus, quando estão passando, estão recebendo o quem crer e for batizado será salvo. Lá atrás ele desenhava o que ia acontecer aqui na frente. Certa vez, ele sendo interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Fala, quando que vai vir o seu reino aí, esse reino de Deus que você fala tanto? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo... Percebe que você pode fazer 1000 maracutaias e isso não vai expressar o reino de Deus? Não, mas a gente tem que pintar a igreja de uma cor que não seja preta porque não parece com o reino de Deus. Na igreja tem que ter anjo, igual o Michelangelo pintou há 500 anos atrás. Os meus atos têm que expressar o reino de Deus. Não vem de modo visível. O reino que eu estou trazendo não é algo que vocês conseguem ver, nem se dirá. O reino de Deus é na igreja X, o reino de Deus é na igreja Reino de Deus, o reino de Deus é no A, o reino de Deus é na religião tal, o reino de Deus é na religião... Porque o reino de Deus, ele está no meio. Tem outra tradução que diz que está dentro de vocês. E aí virou um reino que nenhum outro reino pode tomar. Porque tudo que está fora de você, eu consigo tomar de você. Agora o que está dentro de você... é impossível alguém tirar o reino de Deus de dentro de você. Percebe que se você estiver triste e expressar essa tristeza para fora, o reino de Deus continua dentro de você. Percebe que se você estiver muito alegre e expressar essa alegria, o reino de Deus continua dentro de você. Ele deu um jeito de colocar o reino dentro de nós de tal forma que nenhuma sensação ou emoção pudesse arrancar da gente aquilo que ele nos deu. Virou para os discípulos e falou assim: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias dos filhos do homem e não vão ver nada. E vós dirão: tá aqui,
Tá lá, não vades e nem siga. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilhando de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Aqui ele disse assim, vai chegar um tempo que vocês vão ficar com dúvida, é a volta de Jesus, não é? É Jesus ali, não é? É o Henrique Cristo que é Jesus, o Jesus está na Mundial, o Jesus está na Universidade, o Jesus é ali. Tem outra tradução que diz que vocês não terão dúvida de quem ele é. Se eu não tivesse com esse terno, se eu tivesse com um roupão grande, vocês saberiam que sou eu? Sim ou não? Se eu tivesse com uma máscara, vocês saberiam que sou eu? Então para com essa preocupação. Quantas vezes você não viveu preocupado, dizendo, meu Deus, e se Cristo voltar? E se for anticristo? E se não for? Quem tem relacionamento conhece de longe. Conhece pela voz, conhece pelo cheiro, conhece pelo jeito. É igual meu irmão falava, o porquê do anticristo. Porque se você fizer um compilado da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, isso não assusta Satanás. Agora, se você fizer um compilado dos evangelhos, onde Cristo atuou, eu quero desconstruir dentro de você toda a devoção que você tinha pelos grandes homens de Deus, pelos heróis da fé. Tudo isso se reduz a Cristo. Tudo isso se volta para Ele. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para os justos, mas eu sempre vim para esses. Eu sempre quis esses. Eu sempre fui apaixonado por esses. Todo médico estudou para cuidar desses. O dia que você bater o olho em você e falar consegui, é o dia que você assinou a sua desistência do amor por Jesus. E todo dia que você reconhecer que precisa dele, é o dia que você está assinando, reassinando, assinando, reassinando o quão dependente é desse amor, desse Cristo. Que Deus fale mais ao seu coração e vamos aplaudir esse Jesus que é maravilhoso.